Seja muito bem-vindo ao canal Radar de Fé. Hoje, temos uma jornada especial através do capítulo 18 de 2 Reis. Este é um texto profundamente marcante que nos apresenta a vida e o reinado de Ezequias, um rei que, em meio à idolatria e corrupção espiritual, escolheu fazer o que era certo aos olhos do Senhor. Sua história é um grande exemplo de fé, confiança e obediência a Deus em tempos de adversidade. No final deste estudo, teremos um momento de oração e devocional, para que você possa refletir e se conectar ainda mais com Deus após ouvir e meditar nessa poderosa história bíblica. Prepare-se para uma jornada transformadora. Vamos começar a leitura e a reflexão de 2 Reis, capítulo 18. O capítulo 18 de 2 Reis nos leva ao tempo em que o reino de Judá estava em grande turbulência espiritual e política. O rei Ezequias, filho de Acais, ascendeu ao trono em um período de grande decadência moral, onde o povo havia se desviado dos mandamentos de Deus e muitos haviam voltado a praticar a idolatria. Acais, o pai de Ezequias, foi um rei que não seguiu os caminhos de Deus, deixando o reino espiritualmente vulnerável e politicamente fraco. Ezequias, no entanto, veio para mudar isso. O texto começa mencionando que Ezequias tinha apenas 25 anos quando começou a reinar, e que ele governou por 29 anos em Jerusalém. Desde o início, a Escritura faz questão de destacar que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Isso é uma declaração de peso, porque Davi foi o rei ideal segundo o coração de Deus. E dizer que Ezequias seguiu o mesmo caminho de seu antepassado é um grande elogio à sua fidelidade. Aqui, aprendemos uma lição importante, e nossa caminhada com Deus não depende do legado espiritual deixado por nossos pais ou pela geração anterior. Apesar de Ezequias ser filho de Acais, um rei que se afastou dos caminhos de Deus, ele escolheu seguir um caminho diferente. Isso nos lembra que cada um de nós é responsável por nossas escolhas espirituais e por nossa caminhada com o Senhor. Ezequias optou por uma vida de obediência e confiança em Deus, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Uma das primeiras ações de Ezequias como rei foi purificar a terra de Judá dos ídolos. A Bíblia nos conta que ele removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Ezequias tomou medidas radicais para purificar a adoração em Judá. Ele entendeu que a idolatria não só afastava o povo de Deus, mas também era uma das principais razões para os fracassos e desastres que o reino enfrentava. A serpente de bronze, originalmente criada por Moisés no deserto como um símbolo de cura e proteção, havia se tornado objeto de idolatria. O povo começou a adorar o objeto em vez de adorar o Deus que ordenou sua criação. Ezequias destruiu a serpente de bronze, demonstrando que nenhum símbolo, tradição ou objeto deveria tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Quantas vezes, em nossos dias, permitimos que símbolos ou rituais se tornem mais importantes do que o próprio Deus? Aqui, aprendemos a necessidade de remover tudo o que compete com nossa devoção a Deus, seja material, emocional ou espiritual. O texto continua ressaltando a grande confiança de Ezequias no Senhor. Ele confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve quem fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. A confiança de Ezequias em Deus não era superficial, mas uma confiança profunda e inabalável. Essa confiança foi o que o capacitou a tomar decisões ousadas e impopulares, como destruir os altares de ídolos e purificar o culto em Judá. Além disso, a confiança de Ezequias em Deus se refletia em sua obediência. O versículo 6 diz: porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Ele não apenas confiava em Deus em teoria, mas sua confiança era demonstrada em ações. Ele seguia os mandamentos de Deus de forma prática, algo que muitos dos reis anteriores de Judá não fizeram. Aqui vemos um exemplo claro de que confiar em Deus não é apenas um sentimento, mas envolve ação e obediência. Hoje,
Em nossa caminhada de fé, somos desafiados a confiar em Deus da mesma maneira. Em momentos de crise, quando enfrentamos dificuldades, nossa primeira reação muitas vezes é confiar em nossos próprios recursos, habilidades ou no que está ao nosso redor. No entanto, Ezequias nos mostra que a verdadeira confiança em Deus implica em se apegar a Ele, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Durante o reinado de Ezequias, o Império Assírio estava em plena expansão. A Assíria havia se tornado a potência dominante no Oriente Médio, e o reino de Israel, ao norte, já havia sido conquistado e levado ao cativeiro. Agora, o próximo alvo era Judá. Senaqueribe, rei da Assíria, enviou um exército poderoso para cercar Jerusalém, e, junto com esse exército, enviou uma mensagem de intimidação. O comandante assírio, chamado Rabsaque, falou diretamente ao povo de Judá que estava nas muralhas da cidade. Ele começou questionando a confiança de Ezequias e zombando da ideia de que Deus poderia salvá-los. Em quem você confia, que está resistindo ao grande rei da Assíria? Ezequias está enganando vocês, dizendo que o Senhor os livrará. Aqui, Rabsaque tenta minar a fé do povo e destruir sua confiança em Deus. Ele compara o Deus de Israel aos deuses das outras nações que já haviam sido derrotadas pela Assíria. Essa estratégia de desânimo é algo que o inimigo frequentemente usa contra nós também. Ele tenta plantar dúvidas em nossos corações, nos fazendo questionar se Deus realmente está no controle ou se Ele é capaz de nos livrar de nossas dificuldades. No entanto, Ezequias, ao invés de se desesperar, respondeu de uma maneira inesperada, e ele buscou a Deus em oração. O rei Ezequias foi ao templo, apresentou sua causa diante do Senhor e pediu a intervenção divina. Esse é um exemplo poderoso de como devemos reagir em tempos de crise, e levar nossos problemas ao Senhor e confiar que Ele cuidará de nós. Agora que refletimos sobre essa incrível história de fé e confiança em Deus, vamos entrar em um momento de oração. Este é um momento para abrir nosso coração diante do Senhor, assim como Ezequias fez, e entregar a Ele todas as nossas preocupações e dificuldades. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado por nos mostrar, através da vida de Ezequias, que podemos confiar em Ti mesmo em meio às maiores adversidades. Assim como Ezequias escolheu confiar em Ti e não ceder às pressões externas, nós também queremos colocar nossa confiança inteiramente em Ti. Senhor, hoje queremos Te pedir que nos ajudes a remover os ídolos de nossas vidas, tudo aquilo que tem tomado Teu lugar em nosso coração. Pode ser o medo, a preocupação, a ansiedade ou até mesmo coisas materiais que têm nos distraído de Tua presença. Ajuda-nos a seguir o exemplo de Ezequias, quebrando tudo aquilo que compete com a nossa devoção a Ti. Pai, nós colocamos diante de Ti todas as nossas batalhas e dificuldades. Assim como Ezequias enfrentou o poderoso exército assírio, nós também enfrentamos desafios que parecem ser maiores do que podemos suportar. Mas cremos que Tu és maior do que qualquer problema. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia. Ajuda-nos a confiar que Tu és capaz de nos livrar de qualquer situação, e que em Ti temos a vitória. Senhor, pedimos pela Tua direção em nossas vidas. Que, assim como Ezequias, possamos seguir os Teus mandamentos e andar nos Teus caminhos, sendo fiéis a Ti em tudo. Fortalece a nossa fé, renova nossa esperança e que possamos sempre nos apegar a Ti, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Nós Te agradecemos, Pai, por Tua fidelidade e pelo Teu cuidado constante. Sabemos que Tu ouves nossas orações e que estás agindo em nossas vidas, mesmo quando não vemos. Confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Se você foi tocado por essa mensagem, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para continuar acompanhando nossos estudos bíblicos e reflexões. Que a história de Ezequias continue a inspirar você a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis.
Que você possa ver o agir de Deus em sua vida, assim como Ezequias viu em seu reinado. Muito obrigado por assistir, e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.